E aí, pessoal, tá lendo pro vestibular? Tá com dificuldade aí na leitura? Quer ter um pouquinho mais de aprofundamento nos livros? Estamos aqui na série Lendo pro Vestibular e eu espero que você goste. O primeiro livro que eu escolhi ler, né, porque eu preciso ler o livro para poder fazer o vídeo. O primeiro livro que eu escolhi ler foi o livro do Mia Couto, o Terra Sonâmbula. Tem um outro vídeo aqui falando por dentro da obra, então eu falo um pouquinho do Mia Couto e um pouquinho do contexto de vida dele, quem ele é, tá? Assiste lá porque é muito legal, ele é uma pessoa incrível. E não sei pra você, mas pra mim valoriza muito. Eu fiquei ainda mais interessada em ler outros títulos dele quando você descobre assim, a área de atuação dele, a formação, com o que ele se importa, né, em passar com a leitura dele. Então acho que isso desperta um pouco mais a ideia de querer ler e ler mais. Então fica ligado aí, ó, assiste lá o outro vídeo por dentro da obra, tá bom? Mas eu vou começar falando do Terra Sonâmbula, vou falar um pouquinho do contexto da história, tá? O Terra Sonâmbula, ele foi o primeiro romance escrito do Mia Couto, foi publicado em 92, e ele ganha um prêmio por conta desse livro aí em 95. E ele foi escolhido como ele tá entre os 10 melhores livros do século XX, dos livros africanos, para serem lidos. Então, para quem tá chegando aí nessa literatura africana, Mia Couto é imperdível, tá bom? E desfruta a leitura, porque é bem legal. Foi um livro que eu já terminei, acho que eu li em janeiro ele, eu só tô fazendo agora o vídeo em março, porque precisa de um tempo assim pra pensar um pouco na história, deixar a coisa se tornar orgânica, né? Mas vou começar falando do contexto histórico da história. Acho que é importante a gente sempre entender, porque das formas que o Mia Couto escolhe escrever é a ficção histórica. Então quer dizer que ele vai escolher um momento histórico, ele vai contextualizar todo o seu enredo neste momento histórico. No caso aqui, nos livros que eu já li do Mia Couto, eu só li 2 até agora, tá, pessoal? Mas estamos chegando, estamos indo, né? Ele usa muito o contexto do processo de independência de Moçambique na década de 60. Então, a história é ambientalizada nesse contexto. Então, para entender um pouquinho mais desse contexto, você vai precisar lembrar lá das suas aulas de história sobre o imperialismo. Foi aquele momento onde os países europeus, e no caso aqui da América, os Estados Unidos, e lá na Ásia, principalmente o Japão, eles, em busca aí de mais matéria-prima, mercado consumidor, também para dar um pouco de um alívio ali na crise que as cidades, os grandes centros europeus ali estavam vivendo, eles vão buscar novas colônias, aí é o chamado neocolonialismo também. Então daí vem o contexto da partilha da África, que lembra, ela foi partilhada entre os países europeus de uma maneira muito desigual, né? Tá aí um dos porquês, um dos quês que levou à Primeira Guerra, né? E o processo de descolonização, ele vai acontecer pós Segunda Guerra. Então aconteceu a primeira, os problemas que levaram à primeira não foram resolvidos, que foram essa má distribuição dos territórios, e acontece a Segunda Guerra. Então agora, depois da Segunda Guerra, alguma coisa precisa ser feita, né? E uma das coisas que vai contribuir muito para a independência desses países foi a posição da ONU. Na ONU, ali na Conferência de Bandung, acho que em 51, não tenho certeza, mas vai sair ali a Carta de Autodeterminação dos Povos. E o centro, né, desse documento diz que cada povo tem o direito de se autogovernar da maneira como ele quiser, politicamente, economicamente, culturalmente. Então, alguns países que já vinham buscando uma independência dos países europeus vão ampliar essa busca depois, né? Agora eles têm um embasamento oficial, vamos assim dizer, para buscar essa independência. E vão aproveitar esse contexto que os países europeus estão enfraquecidos por conta da guerra. Então é um bom momento, né, para se começar esses processos de independência. E o Moçambique começa o processo de independência dele em 1960. Eles vão começar tomando novas medidas coloniais ali, que vai começar a introduzir algumas reformas que vão afastar a população de se desenvolver. Então meio que Portugal começou a agir um pouquinho mais duramente com Moçambique, aonde os moçambicanos não conseguiriam
se desenvolver política e economicamente. Eles tinham mais dificuldade de acesso à política e o enriquecer ali estava se tornando cada vez mais difícil. E óbvio, né, a população negra, que foi a mais afetada, né, ela que foi a mais afastada, eles eram burgueses, agricultores ou comerciantes, eles vão começar a se organizar. Então começa aí a manifestação popular contra o domínio colonial. Então a população moçambicana está começando a entender, começando a ir atrás dos seus direitos e ver que aquela riqueza não tem que ser só portuguesa, né? Eles precisam de uma participação maior. Então começa essa manifestação através da literatura, da arte, começam a se fazer greves, tudo isso para ir tendo mais adeptos, né, do movimento. E aí começou a surgir os movimentos nacionalistas armados. Esses movimentos, geralmente eles começam com uma boa ideia, a população até vê com bons olhos, mas eles meio que perdem o controle no meio do caminho e a própria população começa a ficar com medo. Isso aconteceu em vários países, tá? Nesses processos aí de independência. Inclusive, alguns desses movimentos foram taxados como terroristas por conta das ações extremadas que eles fizeram. De Moçambique era a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambicanos. Ele atuou a partir de 64 e eles começaram a criar zonas libertas. Então eles dominavam regiões do país e a partir daquelas regiões que eles dominavam, Portugal não tinha mais influência. Então ele meio que tentou uma libertação por partes e meio que conseguindo mais adeptos do movimento. Ela durou 10 anos, ela começou no dia 25 de setembro de 1964 e só no mês de setembro de 1974, com a assinatura dos acordos Lusaka, que Moçambique consegue a sua independência. Então, no dia 25 de junho de 1975, oficialmente é proclamada a independência nacional do Moçambique. Então, você vê, olha quanto tempo de luta, né? E o Mia Couto nasceu em 55. Então, ele vivenciou, né? Ele era ali adolescente para jovem durante todo esse processo de luta. E aí nós temos, eles vão lidar com a dificuldade dos portugueses saírem do Moçambique. Os que ficaram eram 90% da população analfabeta. Então os moçambicanos, imagina uma população agrária, 90% da população sendo analfabeta, as dificuldades que eles vão enfrentar. E empresas e bancos que pertenciam a Portugal, eles vão sair, eles vão ser retirados de Moçambique. Então a situação econômica de Moçambique também não vai ficar boa. Então junta a questão social, porque são 11 anos praticamente de tensões, guerras e guerrilhas e tudo mais, essa questão política, porque agora eles têm que se reorganizar, e essa questão econômica que vai deixar um rombo, né, ali em Moçambique. Então é dentro desse contexto que o Mia Couto escreve vários dos seus livros, pelo menos quando ele tem a opção ali de ir para a ficção histórica, ele tem buscado um pouco mais esse enredo dentro da vivência dele. Isso é muito interessante, porque ajuda nós, alunos, leitores, estudantes aí, de faculdade, de literatura, ou curiosos, né, a entender um pouquinho mais esses conceitos, né, de quem é o africano, quem é a pessoa que mora no Moçambique, como que foi passar por esse momento, esses 10 anos de luta, como que a gente, né, pode ter um pouquinho mais de noção de como isso aconteceu, através dessa literatura. Então é muito legal quando ele faz essas introduções. Eu comecei esse ano vários projetos novos, né? E um deles é começar a tomar fazer notas das minhas leituras. Então a leitura fica um pouco mais lenta, mas ela é bem mais produtiva, eu acredito. E é muito fácil quando eu quero lembrar alguma coisa ou ter acesso de novo a algo, eu tenho anotado. Então eu estruturo ele bem legal, eu faço um adesivinho aqui ó, com a capa do livro, e aí eu divido e vou tomando nota. É bem legal. Nessa eu coloquei alguns quotes, né? Algumas citações, que é bem legal. Vamos usar expressões em português que eu acho que fica mais interessante. Então,
O livro Terra Sonâmbula é muito interessante, porque depois da leitura você fica pensando, eu pelo menos fico pensando assim, né? Qual é a relação do título com a história? E eu fico buscando essa sacada durante toda a leitura. Acho que tem um porquê de ter o título, né? Não veio ao acaso. E se veio ao acaso, tudo bem também, mas é legal ter essa percepção, eu busco isso na leitura. O livro ele é dividido sempre em dois tipos de narrativa. Eu não sou da área de literatura, tá, gente? Eu sou alguém que gosta de ler e gosta de falar. Então, eu sou da área de ciências humanas, tá, gente? Então, me perdoem aí qualquer coisa, mas estou falando aí das minhas impressões, tá bom? Então, ele é dividido em duas narrativas. Sempre temos o capítulo, e aí o capítulo é dividido em duas partes. Porque começa contando aí a história dos dois personagens, que é o Tuahir, que é um velho, ou uma pessoa já de mais idade, e o Muindinga, que é um rapaz mais jovem. E aí começa então o livro a descrever. Ele coloca aí a descrição de uma estrada. Então ele já fala que tinha uma guerra e a estrada estava vazia, desolada, e eles estavam andando nessa desolação da paisagem e tanto de não ter pessoas indo e voltando. E aí no meio dessa estrada eles encontram um carro velho. A expressão que eles usam muito é o autocarro. Então, e eles parecem que vão ficar por este autocarro por vários dias. E é quando então a história vai se mexendo, né? Vai se movendo. E tem citações interessantes. Eu marquei uma assim, ó: em tempos de guerra, filhos são um peso que atrapalha a manique. Manique aqui já está vinculado à religiosidade africana, né? E eles encontram aquele carro e o jovem, né, o Muindinga, ele insiste muito pro Tuahir para eles pararem, entrarem no carro e descansar. Só que aí quando eles veem o carro tá queimado, eles veem que tem alguns corpos ainda carbonizados dentro do carro e aquilo assusta um pouco. Então ele traz um pouco essa ideia da crença, da superstição, a presença da religião africana dentro das histórias que nós vamos ver. Porque dentro da Terra Sonâmbula temos muitas histórias acontecendo. E aí depois que é dada essa introdução e você vê esse cenário, entra a parte 2. E a parte 2 do capítulo, ela sempre vai ter um segundo título, que vai começar assim: Primeiro Caderno de Kinzo. E são 10 cadernos e ele termina ainda com o último caderno. Então são 11 cadernos que o Muindinga acha dentro do autocarro, que por acaso não estragou, não pegou fogo. E como o Muindinga, ele sabia ler e o Tuahir não, então ele meio que vai lendo a história em voz alta, porque o Tuahir quer saber da história. E esses cadernos é como se fosse um diário do Kinzo. E o Kinzo ali, ele vai contar um pouco da história dele. Então nós temos a história de dois personagens acontecendo meio que ao mesmo tempo. E aí dá-se entender que uma das pessoas que estava no carro era o Kinzo, que estava indo cumprir a sua missão de vida e que, bem, ali acho que no meio de uma guerrilha, talvez no meio da guerra, talvez portugueses, talvez pessoas ali do próprio país dele, acabou matando ali, atirando fogo no carro. E eles vão ficar uns dias ali naquele carro, entre as histórias que eles mesmos vivem durante o dia e à noite com a leitura dos cadernos. E eles dividem essas histórias conosco. Então ele começa a contar a história aí do Kinzo. Então esse primeiro caderno é o tempo em que o mundo tinha a nossa idade. Era um tempo antes da guerra, ainda Moçambique ali como uma região colonial. E ele coloca, o Kinzo coloca aqui, gente, eu não vou contar todos os cadernos, tá bom? Mas ele coloca que um dia o pai dele chegou, ele fala o nome dos filhos, que o pai dele chegou e falou: olha, agora somos independentes, agora veio a independência. E a mãe dele estava grávida do terceiro filho, e ele ficou tão feliz com essa ideia que o filho dele recebeu o nome de 25 de junho. Pois é, o nome do filho era 25 de junho, a data da independência. Então, essa criança nasceu aí em 1975. Então, o Kinzo, ele já pega esses 10 anos de luta da Frente Nacional Libertadora, né, da Frelimo.
E ele começa a colocar ali, né, ó, a guerra é uma cobra que usa os nossos próprios dentes para nos morder. Seu veneno circula agora em todos os rios da nossa alma. Bonito, né? Eu coloco algumas dessas citações, gente, no meu Instagram literário, no Passeios e Leituras. Se você quiser acompanhar, @Passeios e Leituras, tá bom? Essa daqui é uma que está lá. Eles começam a falar e em um determinado momento da história, o Kinzo, ele acha que ele é o 25 de junho. Porque eles começam ali dentro da história, o 25 de junho, num determinado momento, não pode mais ficar em casa, então eles colocam um menino pra ficar no galinheiro, e aí o pai ensina o menino a ser como galinha, e depois, mais pra frente, o Kinzo vai contando essa história que ele, em algum determinado momento, ele viu o que ele achou que era o irmão, e o Muindinga, ele começa a ver, nossa, será que eu sou esse rapaz? E por quê? Porque o Tuahir, ele, com muita insistência, aqui um pouco mais pra frente, ele conta pro Muindinga como foi que ele encontrou o Muindinga. O Muindinga, ele não é filho do Tuahir, mas depois dá a se entender na história que ele é o filho do Tuahir, mas ele não é o filho do Tuahir. Então, ele trabalha muito com essa ideia, né? Esse jogo do personagem. E ele conta que ele estava carregando corpos da guerra que ficou. Ele tinha sido contratado para fazer isso. E ele viu, nisso que ele estava fazendo transporte, ele viu mulheres jogando crianças numa vala. E ele ouviu uma criança que estava viva ainda. E ele resolveu ir voltar para atender. E ele acabou cuidando dessa criança que quase morreu. Essa criança era o Tuahir. Era o Muindinga. E fala que ali ele desaprendeu tudo. Ele desaprendeu a falar, ele desaprendeu a andar, ele desaprendeu todas as funções naturais, né, do ser humano. E ele foi depois reaprendendo algumas coisas e a memória foi voltando com umas. Foi aí que ele descobriu que ele sabia ler, por exemplo, né? Então, ele, em alguns momentos, ele se põe assim, será que sou eu o 25 de junho? E aí ele vai trazendo essa história. Depois que o pai do Kinzo morre, depois que a mãe dele manda ele embora porque ela ia se casar com outra pessoa, aí a mãe dele tá meio que doida, assim, ela acha que ela tá grávida, mas ela já não tem nem mais idade para estar grávida. E ele sai assim pro mundo e vai contando, vai mostrando onde ele vai passando. Ele conhece um indiano que vai ajudá-lo, ele vai trabalhar. Depois ele tem sonhos, e daí eu acho que vem o nome pra Terra Sonâmbula, né? Trabalha muito com esses sonhos, essas visões religiosas, como se o pai dele voltasse sempre pra ele se sentia perturbado, porque ele não estava cumprindo uma tradição que era costume lá. E ele então resolve pegar o barco pra ir e mostra ele dormindo e ele tendo visões e ele vendo o pai dele, ele conversando com o pai dele. E nessa construção desse personagem, até que ele encontra um barco que está encalhado e ali ele encontra uma outra moça, a Fárida. E aí ele conta a história da Fárida também, que é uma outra história assim, ela era uma irmã gêmea, mas ela tinha na cultura deles, quando se nascia gêmeo, um dos gêmeos tinha que ser deixado para morrer, e a mãe das gêmeas não conseguiu, então ela deu para uma tia levar para outro lugar, então separou essas gêmeas, mas aí essa mãe, ela engravidou sem ter marido, e aí uma série de questões sociais ali que ele vai desenvolvendo na história. Eu sei que no fim das contas ele se apaixona tanto pela Fárida quanto pela irmã da Fárida. E ele só se liga que elas são de fato irmãs já no finalzinho da história. Quando ele tenta então voltar para buscar a Fárida teve um filho e ela pede para ele buscar esse menino que ela deixou com os monsenhores lá. E ele tá então buscando, enquanto isso ele quer se tornar um Naparama por conta dessa perturbação do pai dele. Os Naparamas, eles eram guerreiros tradicionais, abençoados pelos feiticeiros e que lutavam contra os fazedores de guerra. Então ele queria se tornar um Naparama. E ele tá nessa busca, porque ninguém sabia onde os Naparamas estavam, então ele estava buscando. Foi quando ele encontra a Fárida. Aí ele vai contar essa história da Fárida. Depois ele vai encontrar alguém que vai levar ele até para um campo de refugiados,
aonde deveria estar o filho, né, da Fárida, e aí lá ele acaba encontrando a tia que levou a menina, e ela meio que tinha que manter separada da irmã, que agora fugiu o nome dela aqui totalmente, mas ele conta a história delas, ele acaba ficando com as duas na história, e se vê muito nesse período de pós-independência, fica nítido essa saída desses bancos, dessas empresas, pela pobreza que se vê e pela corrupção que se instala. Os portugueses que ainda viviam na região, em algumas regiões, vão tentar dominar ali o comércio, vão colocar quem é de fora, tipo, tinha muitos indianos próximos ali, ele vai tentar botar para correr também esses indianos, mas nós vemos essa corrupção que vai se instalando, dos portugueses que ficam, dos próprios moçambicanos ali que eram comerciantes ou burgueses que estavam acostumados a lidar com essas formas, né, de vida ali, de comércio, né, políticos e essas coisas. Então, em cada parte da história nós vemos histórias novas. Nós vemos histórias que vão sendo contadas, vividas pelo Tuahir e pelo Muindinga, e nós vemos as histórias que o Muindinga vai lendo para o Tuahir à noite do Kindzu. Então nós conhecemos o Kindzu, nós conhecemos a Fárida, nós conhecemos outros personagens, e personagens que vão morrendo pelo caminho, o personagem que quer cavar um rio, o rio cavou e acabou, o rio veio numa chuva, matou o cara que cavou afogado e secou 2 dias depois. Então, lida muito com esse imaginário. E aí uma outra citação aqui para vocês. Sonhos são cartas que enviamos às nossas outras restantes vidas. Muito interessante, né? Porque ela lida muito com esses sonhos. Então, leva a gente a questionar também, né? Será que essas imagens, essas tradições que a gente muitas vezes, que ele, no caso do personagem, associa à religião, será que era religião mesmo, eram frutos do próprio pensamento, né? Da própria necessidade de fechar, de construir alguma coisa. E assim ele vai discorrendo pelo 6º capítulo, o 6º caderno, o 7º, como ele vai se descobrir ali com as mulheres, e palavras, sempre essas palavras, né, essa brincadeira aí com o léxico, né, para enriquecer. Então nós temos muitas expressões muito legais. E aí eu fecho essa parte com uma outra citação que eu gostei muito. Nas ondas estão escritas 1000 histórias, dessas de embalar as crianças do inteiro mundo. Ele está ali vendo as ondas irem e virem, aonde a maior parte das visões que ele tem é quando ele está no barco em alto mar ou no rio. Então elas são essas cartas escritas, essas histórias escritas das crianças do mundo inteiro aí que se coloca. Então é uma leitura muito gostosa, é uma leitura fácil, apesar de ter essas palavras um pouquinho difíceis, ela não atrapalha a sua leitura, tá? Não fica uma leitura chata, uma leitura pesada. É uma leitura bem tranquila de se fazer. E eu acredito que se você pegar aí e toma nota, como eu fiz, da história, do que você achou, e de vez em quando você revisitar um pouquinho para lembrar, quando estiver chegando o vestibular, você dá aquela revisão geral nos seus resumos, né? Eu acho que vai ajudar bastante você aí para fazer uma prova de vestibular bem tranquilo com relação a esses livros. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a leitura de todos, mas eu vou colocando aí, progredindo na leitura. Já estou colocando na fila aí mais um do vestibular, ainda não escolhi qual, mas assim que eu terminar o que eu estou lendo, né, a próxima leitura vai ser um desse. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, né? Deixa o seu like, se inscreva aí no canal, compartilha com os colegas. Esse é o primeiro vídeo, acho que ele vai melhorando aí, né? Conforme os próximos vão vindo. É uma experiência, né? Ver se é legal. Você pode contribuir comigo dizendo o que você gostaria mais que aparecesse,
tá? Nesses momentos, nesses vídeos sobre o vestibular. Se você quer que cito mais os nomes dos personagens, a função de cada um, porque também ajuda aí para que eu pense, né, como levar aí o projeto aí do vídeo, tá bom? Então, fica à vontade aí para comentar, para dar dica, para dar sugestão, certo? E não se esqueça aí de compartilhar, de se inscrever. Se você quer ajuda aí com história, tem um canal no Telegram chamado Estude História, com alguns materiais bem legais que vão sendo colocados aí no decorrer do ano. Já tem bastante material legal lá. E também tem alguns livros que são relacionados à história. Livros baseados em fatos reais, né? Livros aí sobre o Holocausto, que é um tema que o pessoal curte bastante, né, de ler. Alguns livros que já são um pouquinho mais envoltos em conceitos, mas que são também fáceis e bem tranquilos de ler, tá bom? E lá eu já coloco o e-book de graça para você. Então, se você quiser, vou deixar o link de todo mundo aí na descrição e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!